Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e na nossa aula hoje de correlação básico-clínica nós vamos falar de infarto agudo do miocárdio e cardiopatias congênitas. Primeiro caso clínico, identificação, Manuel, masculino, pardo, 58 anos, casado, advogado, natural e procedente de Ribeirão Preto. Queixa e duração, dor forte no peito há 1 hora. História da moléstia atual, paciente relata início súbito de dor precordial, ou seja, na região do precórdio, precordes, coração, de forte intensidade, em queimação, com irradiação para a região cervical e mandibular, além de membro superior esquerdo. Associado ao quadro, apresenta sudorese profusa e dispneia, ou seja, falta de ar. De antecedentes pessoais, ele refere diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia há 15 anos, sem tratamento adequado. Então, é um paciente que tem fatores aí de risco para a doença arterial coronariana, como diabetes mellitus, a hipertensão arterial e a dislipidemia. De hábitos de vida, refere tabagismo há 30 anos, então aí um fator de risco adicional, consumindo cerca de 1 maço por dia. Se a gente for calcular, vai dar uma carga tabágica em torno de 30 anos maço, ou seja, 1 maço de cigarro por dia durante 30 anos. Do exame físico, ele está em regular estado geral, corado, hidratado, afebril, consciente, orientado e ativo. Sinal de Levine presente. Nós já vamos ver o que é isso. Aparelho respiratório, expansibilidade preservada, murmúrio vesicular presente e simétrico, com estertores finos em base, frequência respiratória de 28 incursões respiratórias por minuto. Como nós vimos, ele estava também apresentando dispneia, falta de ar. Um aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopros, frequência cardíaca de 146, pressão arterial de 150 por 110 milímetros de mercúrio. O abdômen inocente. Bem, sinal de Levine. Então vejam a descrição do médico Samuel Albert Levine, que descreveu o sinal que hoje leva o nome dele. Quando solicitado a localizar a sensação, o doente tipicamente coloca uma mão sobre o externo, por vezes com punho fechado, para indicar um desconforto em aperto central e subesternal. Quando a gente olha essa ilustração do Netter, em que a gente vê o sinal de Levine, então veja lá o indivíduo, com faces de dor, uma dor súbita, aqui a mão ao peito, conforme o sinal de Levine, então demonstrando a sensação de dor opressiva em região pré-cordial. E o que a gente observa nessa imagem do Netter é uma captura, do momento do início da dor torácica. Observem que esse indivíduo acabou de sair do restaurante, então acabou de fazer uma refeição copiosa. Lá dentro estava bem aquecido e aqui fora a gente percebe, que ele está saindo num ambiente bem frio, com neve no chão. Então ele apresentou um choque térmico súbito, favoreceu a dor torácica aparecer nesse momento em que ele acabou de fazer essa refeição copiosa e entrou em contato com a mudança de temperatura. E percebam que foi nesse exato momento a dor. Ele acabou de soltar a mala, a mão dele aberta, a mala está caindo e ainda não chegou ao chão. Então, essa figura do Netter, ela captura realmente esse momento do início da dor torácica, e sempre que a gente se depara com um paciente com esse típico sinal, com a mão no peito, ou aberta ou fechada, mostrando essa dor opressiva, a gente tem que pensar em infarto agudo do miocárdio. E aí, esse paciente chegou lá na nossa urgência e ele fez esse eletrocardiograma.
E aí vocês já ficam assustados, porque esse eletrocardiograma está totalmente diferente do que vocês estão vendo na eletrofisiologia cardíaca. Obviamente, esse é um eletrocardiograma que tem diversas alterações. Isso aqui vocês vão aprender no decorrer do curso de medicina. Mas vamos lá, só para a gente aproveitar aqui o caso clínico. E aí a gente vai entendendo a importância de conhecer o eletrocardiograma normal para depois poder reconhecer as alterações. E também, quando a gente interpreta o eletrocardiograma, a gente vai ter que ter em mente a anatomia da irrigação cardíaca. Então, é um assunto que ele é muito integrado quando você fala em fisiologia, anatomia. Aqui em cima, para a gente relembrar, né? Vamos com calma, olha lá. Então aqui a gente tem como que era o eletrocardiograma mesmo, tem lá uma legendinha para a gente ver aqui, né? A onda P, aqui o complexo QRS, o segmento ST e aqui a onda T, certo? Muito bem, e aqui destacando o segmento PR, né? Que é o segmento entre a onda P e o complexo QRS. Muito bem. Quando a gente olha esse eletrocardiograma, então o que a gente percebe aqui? A gente tem D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e as derivações precordiais V1, V2, V3, V4, V5, V6. Totalizando, então, as 12 derivações clássicas do eletrocardiograma que vocês estão, obviamente, aprendendo aí em eletrofisiologia cardíaca com os professores. Bem, vamos observar aqui, então, D2. Tá? O que a gente observa aqui, acreditem em mim, a gente tem uma onda P, tá bem escondidinha aqui. A gente quase não consegue ver, a onda P está aqui. Então, a gente teria nesse patamar aqui, que eu estou marcando para vocês, o segmento PR. Porque logo em seguida, a gente vai ter aqui, né, estou marcando para vocês agora, o complexo QRS. Estão vendo? Logo em seguida, segmento ST. Vou marcar aqui para vocês. Segmento ST, olha lá. E logo em seguida do segmento ST, a gente tem a onda T, que eu vou desenhar ela aqui para vocês. Olha lá. Então, o que a gente pode observar aqui em D2, se a gente comparar o segmento PR aqui embaixo e o segmento ST aqui em cima, a gente consegue observar que há o quê? Um supradesnivelamento do segmento ST. Ele está suprado, de uma maneira geral que a gente diz. E aqui a gente observa que essa elevação, ela tem, se a gente for olhar aqui, ó, aqui já são 5 quadradinhos, já deu 5 milímetros. E aqui a gente tem mais 2, então 7 milímetros aí de elevação do ST, significativo. Vamos olhar agora D3. D3 é a mesma coisa, gente, segmento PR está aqui embaixo, acreditem em mim. Tá? Segmento PR está aqui embaixo. QRS está aqui, vou marcar para vocês, ó, QRS. Ele está aqui. E cadê o segmento ST? Está aqui, ó. E logo em seguida a gente vê ali a onda T, tá? Muito bem. Mais uma vez, nós observamos o quê? Um supradesnivelamento do segmento ST em relação ao segmento PR. Aqui, se a gente for olhar, vai dar praticamente 1 centímetro. Aqui são 10 quadradinhos praticamente, né? Tá um pouco difícil de ver, né? Então, um supradesnivelamento. E depois, nós vamos ali para VR. De novo, segmento PR.
Acreditem em mim, ele está aqui. E aqui, segmento ST. Tá? Mais uma vez, né? QRS está aqui e o segmento ST logo em seguida, né? Nós temos outra vez um supradesnivelamento do segmento ST em relação ao segmento PR, né? Olha lá, destacando, PR, ST, PR, ST, né? Aqui a gente tem também em torno aí de quase 10 quadradinhos, quase 1 centímetro. Então, nesse eletrocardiograma, a gente tem um supradesnivelamento em derivações D2, D3 e AVR. E quando a gente tem um supradesnivelamento nessas três derivações, isso vai sugerir para a gente um infarto agudo do miocárdio em parede inferior, tá certo? Então aqui a gente imagina que nós estamos tendo uma necrose, né, uma isquemia total da parede transmural, né, da parede inferior. Quem é que irriga a parede inferior do ventrículo esquerdo? Na grande maioria das vezes é a coronária direita que vai emitir aquele ramo interventricular posterior ou descendente posterior que vai irrigar aquela parede inferior do ventrículo esquerdo. Então, uma coisa que é muito importante aqui para esse paciente é que se ele tem um infarto agudo do miocárdio em parede inferior, e na grande maioria das vezes a irrigação da parede inferior ela é pela coronária direita, então a gente imagina que ele tem uma obstrução em coronária direita, e a coronária direita ela também irriga ventrículo direito. Então é muito possível que esse indivíduo possa também estar tendo um infarto em ventrículo direito. E aí existem outras derivações que talvez vocês possam ter ouvido falar, que não são as clássicas, que servem para V4 direito, que é o V3R e V4R, tá? A posição delas seria o espelho do V3 e do V4 das derivações clássicas. Então, nesse paciente é mandatório a gente até fazer essas derivações adicionais, porque ele pode estar tendo um infarto de VD, e aí V3R e V4R, eles vão dar informação para a gente, tá? Em geral, a gente acaba vendo uma imagem em espelho do V3R e V4R quando a gente olha o V1 e o V2. Vejam que em V1 a gente tem aqui o segmento PR e o segmento ST. Segmento PR e segmento ST. Aqui a gente tem, e no V2 de novo, PR e ST. A gente tem PR e ST. A gente tem o que chama de infradesnivelamento. Né? Então aqui está o que a gente poderia dizer de infrado, né? O segmento ST está para baixo. Ora, se ele é uma imagem em espelho, a gente até imagina aqui que talvez em V3R e V4R ele vai estar suprado, tá? Ele é uma imagem em espelho. Então essa é uma outra dica muito importante para suspeitar. Então para esse paciente, né, muito provavelmente ele tem um infarto agudo do miocárdio de parede inferior, de VE e de VD, tá? Ele tem também infarto aí de VD, certo? Então vocês vejam como é importante a gente conhecer o eletrocardiograma, conhecer as derivações clássicas, para depois a gente poder estar detectando essas alterações. Muito bem. Bom, como proposta de atividade, então, o que é importante nessa fase? Descrever e conhecer a anatomia e a fisiologia da irrigação sanguínea arterial do miocárdio. E para esse paciente, vocês me dizerem qual que é o diagnóstico provável. Eu acabei de falar aqui para vocês, então a dica já está dada. E aí qual que seria a fisiopatologia dessa doença em questão, né? Bom, vamos ver. Então aqui nessa figura, né, pessoal, a gente está vendo as principais artérias que irrigam o coração. Então, a gente tem artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda.
Artéria coronária direita, aqui a gente vê que ela vai irrigar a parte da parede anterior do VD, vai descer aqui o ramo marginal direito e ela vai se continuar posteriormente, né, podendo gerar aí a interventricular posterior ou descendente posterior. E a artéria coronária esquerda, ela logo vai se dividir nos principais ramos, que é a artéria descendente anterior, ou também chamada de interventricular anterior, que vai irrigar a região aí do septo, o ramo diagonal, e nós temos a outra divisão da artéria coronária esquerda, que é a artéria circunflexa, que vai gerar os ramos, originar os ramos da artéria marginal esquerda, e vai se continuar posteriormente, né? E ela pode se anastomosar com a artéria coronária direita. E lá na face posterior, nós temos a região do crux cordis, e vocês devem estar vendo em anatomia que existe, né, dominâncias de irrigação, né? Na grande maioria das vezes, a coronária direita vai ultrapassar o crux cordis e vai irrigar a parede inferior do ventrículo esquerdo. E, em alguns casos, a circunflexa vai passar a crux cordis e vai irrigar a porção inferior. Daí, lembrando, nesse caso clínico, que como nós vimos, o infarto de parede inferior, e como na grande maioria das vezes, a artéria coronária direita, que vai ter a dominância, ou seja, que vai irrigar a parede inferior, é importante a gente pensar em infarto de parede inferior mais de ventrículo direito. Bem, infarto agudo do miocárdio é morte, é necrose dos cardiomiócitos, né? Que vai ser causado aí por uma isquemia devido a uma trombose ou vasoespasmo sobre uma placa aterosclerótica na artéria coronária. A maior parte dos eventos vai ser causada por rotura súbita e formação de trombo sobre placas vulneráveis, inflamadas, ricas em lipídios e com capa fibrosa delgada. Como a gente vê, grande maioria das vezes é por placa aterosclerótica. Nesse esquema, a gente consegue ver dois tipos de placas ateroscleróticas: a placa vulnerável e a placa estável. A placa vulnerável é aquela que se depositou abaixo do endotélio, uma grande camada lipídica, e vai ter uma fina capa fibrosa aqui revestindo ela. Vejam que ela é fina. Essa capa fibrosa, ela corre grande risco de romper e expor esse conteúdo lipídico para o interior do vaso. Isso vai ocasionar a formação de um coágulo e oclusão aguda da artéria, levando a um infarto agudo do miocárdio. A placa estável, ela também tem um núcleo lipídico, mas ele já é menor, e ela vai possuir uma capa fibrosa mais densa, ou seja, mais resistente. Então, apesar de nesse indivíduo a gente ter a luz intraluminal menor, dificultando a passagem do sangue, por outro lado, nós não teremos o risco de uma ruptura aguda e obstrução aguda desse vaso, né? Então, apesar daqui o indivíduo eventualmente não ter sintomas de angina, quando ele tiver obstrução do vaso, será uma maneira aguda. Esse outro indivíduo aqui que tem a placa estável, ele pode ter sintomas de angina, ou seja, dor torácica desencadeada com esforço. Quando ele aumenta a demanda cardíaca, o fluxo sanguíneo não vai ser suficiente, mas em repouso ele melhora da dor. Daí os conceitos que a gente teria de angina instável. Então, na angina,
instável, que é aquela que aparece de uma maneira súbita e aguda, a gente imagina que é ocasionada pela placa vulnerável. E aqui, quando a gente tem a placa estável, é aquele velho conceito que a gente tem de angina estável. Paciente em repouso, ele não tem dor. Quando ele aumenta a demanda cardíaca por algum esforço físico, ele sente a dor, porque o fluxo sanguíneo não vai ser capaz de nutrir aquele aumento, não vai conseguir, né, ofertar para aquela demanda cardíaca. E aí, mas quando ele faz o repouso, a dor passa. Então, até esses conceitos de angina instável e angina estável que a gente vê clinicamente, eles têm, né, vamos dizer assim, essa base histológica, né? E daí, falando em histologia, então até a importância, né, de a gente conhecer o endotélio normal, que vocês estão aprendendo com a professora Ana Cláudia, não é mesmo? E aqui a gente tem, então, o vaso sanguíneo, tem aqui endotélio, tem a camada média muscular e tem a camada adventícia, onde a gente tem também aqui os vasa vasorum e fibroblastos, não é? E aqui a gente teria o endotélio acometido. Então eu tenho aqui a camada endotelial e subjacente a ela a formação, né, da aterogênese, com deposição de gordura, células inflamatórias que começam a entrar, os macrófagos, vão fagocitar essa gordura e formar os chamados macrófagos espumosos. Isso tudo vocês vão ver na patologia, tá certo? Esse não é o momento que vocês verão isso, mas já para mostrar para vocês a importância de então conhecer a histologia endotelial. E vocês observam que enquanto aqui no endotélio normal a gente mantém o fluxo laminar, aqui a gente vai ter o fluxo turbilionar. E essas forças podem causar o cisalhamento aqui do endotélio com lesão, por isso a ruptura desse endotélio. E aí a formação do coágulo agudamente, causando aí o infarto agudo do miocárdio. Bem, em linhas gerais, o infarto agudo do miocárdio ele é causado por uma diminuição na oferta de oxigênio e um aumento no consumo de oxigênio. Quando você tiver um desbalanço, né, na oferta e no consumo, você vai causar isquemia ou necrose do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio é uma doença com alta prevalência, morbidade e mortalidade. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, isso já são dados antigos, mas o infarto agudo do miocárdio com supra de ST, que é o nosso caso clínico aqui de hoje, é um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, ele é responsável por cerca de 37% de todas as mortes. Lembrando que no infarto agudo do miocárdio, com supra de ST, metade dos óbitos eles vão ocorrer na primeira hora. Então, desde que o indivíduo teve a dor torácica, né, naquela primeira hora do início da dor, metade vai acabar indo ao óbito. E boa parte vai falecer, vai morrer muito antes de conseguir chegar no hospital. Daí, né, a necessidade da emergência, do atendimento rápido desses pacientes. Não pode demorar, né? Esses indivíduos precisam chegar em 10 a 15 minutos do episódio da dor, eles já precisam estar dentro do hospital. Já. Tem que ser rápido, muito rápido. Os fatores de risco para o indivíduo ter infarto agudo do miocárdio. Nós vamos lembrar do nosso paciente. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo, obesidade, estresse. Quadro clínico típico do infarto agudo do miocárdio, a dor precordial do tipo aperto,
com irradiação. Vocês se lembram que o nosso paciente irradiava para o pescoço e para a mandíbula e para o membro superior esquerdo, né? Isso é uma coisa que sugere muito, né? Aquela dor típica. A dor é muito intensa, é uma dor muito importante. E é aquela dor que dura mais que 20 minutos. É uma dor mantida, ela não vai passar, ela não melhora, né? Vale destacar aqui que se você tiver um paciente diabético, nem sempre a dor do infarto agudo do miocárdio ela será típica, como nós estamos falando aqui. Então, existe o que a gente chama clinicamente de equivalente anginoso. Então, um diabético ele pode chegar com uma sensação de azia, com uma sensação de má digestão, tá? E aquilo ser uma dor, né, equivalente anginosa, tá? O diabético ele tem como complicação do diabetes a neuropatia diabética, e isso pode comprometer a percepção de dor que ele tem, né, durante o episódio. Alguns casos de paciente diabético, inclusive, eles podem infartar sem sentir sequer dor, tá? Então, sempre que a gente tem um paciente diabético que ele vem com alguma queixa, talvez pode ser até meio imprecisa, um mal-estarzinho no estômago, uma azia, a primeira coisa que a gente vai fazer é a avaliação, um eletrocardiograma, tá? Mas aqui, nosso caso clínico, coloquei uma apresentação bem típica para vocês verem. Mas lembrando que nem sempre será assim, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? As complicações do infarto agudo do miocárdio, óbvio, a morte súbita, né? Outro problema são as arritmias, porque se vocês lembrarem, a coronária direita, por exemplo, ela irriga o nó sinoatrial. E também tem irrigação por nó atrioventricular. E isso pode gerar uma isquemia, né? Uma queda aí da demanda, da oferta de oxigênio para o sistema de condução elétrica. Então, pode acontecer do indivíduo chegar com arritmias cardíacas decorrentes de isquemia, né? Distúrbios mecânicos, ora, se não vai sangue, se não vai oxigênio, o músculo ele para de contrair, né? E aí você pode ter, além disso, necrose com ruptura, né, de parede, ruptura dos músculos papilares. E aí, na ruptura dos músculos papilares, por exemplo, a gente pode evoluir aí com uma insuficiência valvar aguda, né? Lembrando que os músculos papilares são muito importantes para manter o funcionamento adequado, né? E a insuficiência cardíaca. Se você tiver distúrbios de condução elétrica, distúrbios de contratilidade cardíaca, distúrbios do funcionamento valvar, qualquer um desses que seja, ou todos esses combinados, você tem um quadro associado aí de insuficiência cardíaca aguda. Bem, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse primeiro caso clínico, vocês podem deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo através do portal. Vamos agora para o nosso segundo caso clínico de hoje. Pedro, masculino, branco, 2 anos, natural e procedente de Jardinópolis. Queixa e duração, boca arroxeada desde o nascimento. História da moléstia atual. Mãe refere que criança apresenta cianose labial e de extremidade dos dedos das mãos e dos pés, desde o nascimento, mas que vem se intensificando ao longo do tempo e atualmente com bastante intolerância a pequenos esforços, apresentando dispneia apenas ao deambular, mantendo-se em posição de cócoras a maior parte do tempo. Então, cianose, né, é o roxo, né, que a gente vê ao redor do lábio e dos dedos, que nós veremos aí nas próximas slides, teremos exemplos. De antecedentes pessoais,
essa criança nasceu prematura. Então vejam aqui, nós vamos descrever o exame físico, mas já ilustrando aqui para vocês a cianose, aquele roxo, né, perilabial e na extremidade aqui dos dedos, tanto dos pés como das mãos. E aqui ilustrando para vocês a posição de cócoras, né? É essa posição, abaixadinha. O exame físico, a criança está em regular estado geral, com cianose de lábios e extremidades dos membros, hidratado, afebril, consciente, orientado e ativo, apresenta baqueteamento digital e unhas em vidro de relógio. Isso é um sinal, né, que sugere isquemia crônica, tá? Aparelho respiratório, expansibilidade preservada, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto. Aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com sopro cardíaco em borda external esquerda, associada a frêmito, mas com sopro carotídeo bilateral, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Bem, frêmito, o que é isso? Nós aprendemos na aula anterior que o sopro cardíaco é aquele som que a gente vai auscultar no tórax do indivíduo utilizando o estetoscópio. Sempre que a gente tiver alguma turbulência do fluxo sanguíneo, gerará esse achado clínico, sopro. E o que é o frêmito? O frêmito é quando esse sopro é tão intenso que você consegue palpar, você consegue senti-lo quando você põe a mão no tórax do paciente. Para que vocês consigam imaginar o que seria essa sensação do frêmito, imaginem que vocês estão segurando uma mangueira de jardim na mão de vocês e aí vocês pedem para alguém abrir a torneira para começar a sair água. Quando aquele fluxo de água passar pela mangueira, você vai sentir aquela vibração na tua mão. Aquela vibração do líquido passando turbulentamente. Isso é o frêmito. Então, de uma maneira geral, a gente diz que o frêmito é o sopro quando ele está palpável. Então, além de eu auscultá-lo, eu consigo senti-lo pelo tato. Tá? Então, isso é um indicador de que aquele sopro apresenta uma grande intensidade. Tá certo? E esse sopro carotídeo bilateral, como as carótidas, elas se continuam, né, se originam ali da aorta, qualquer sopro cardíaco pode se irradiar para os ramos ali da aorta. E isso gerar um sopro na região carotídea, por exemplo. Então, você pode estar auscultando um sopro carotídeo, nesse caso, simplesmente porque ele está irradiando ali da aorta, tá? Muito bem. Abdômen inocente. Bom, como proposta para esse caso clínico, quais são as alterações anatômicas que ocorrem num paciente com a tetralogia de Fallot e quais são as consequências circulatórias das alterações anatômicas que ocorrem na tetralogia de Fallot. Então, o diagnóstico dessa criança que nós acabamos de ver é tetralogia de Fallot, e aí por isso essas perguntas que vocês vão entregar juntamente, né, junto com as perguntas aí do caso clínico 1, essas perguntas do caso clínico 2 na mesma atividade, tá? Bom, vamos falar então das cardiopatias congênitas de uma maneira mais geral, antes da gente falar da tetralogia de Fallot. Cardiopatias congênitas são anormalidades anatômicas ou na função cardiovascular e que estão presentes desde o nascimento, mesmo que descobertas mais tarde. E é um dos problemas mais comuns aí ao nascimento, de tal forma que 1 a cada 1,5 é acometido para cada 10 mil nascidos vivos. As cardiopatias congênitas, de uma maneira geral, a gente vai agrupar naquelas que são cianóticas, ou seja, em que essa criança vai ter um distúrbio cardíaco que vai levar a uma má oxigenação e ela vai ter caracteristicamente aquela cianose que nós vimos no caso clínico, o roxinho em volta do lábio, na extremidade dos dedos.
Então, quando a gente fala em cardiopatia congênita cianótica, a principal causa, tá, dentre todas, vai ser a tetralogia de Fallot. E nós vamos ter as cardiopatias congênitas não cianóticas, que são aquelas que você, apesar da alteração anatômica cardíaca e de função cardíaca, não terá, né, a clínica de cianose. Hoje nós vamos, né, prosseguir falando das cianóticas, que o nosso interesse é falar da tetralogia de Fallot. Cianose, então mostrando aqui para vocês novamente, né, essa coloração azul roxeada de pele e mucosas, né, e ela vai ocorrer quando há uma desoxigenação da hemoglobina, né, a saturação do sangue vai estar em torno aí de 80%. E ela pode ser causada ou por um shunt, que seria o que? Uma mistura do sangue venoso ao arterial na circulação sistêmica. Então, em geral, o sangue venoso, ele chega pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito e de lá ele vai para os pulmões e esse sangue ele é oxigenado. Volta para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo que distribui para todo o organismo. Se ocorrer em algum momento uma mistura desses sangues, que em geral não deveria ocorrer, é o que a gente chama de shunt. Nós vamos ver aqui esse conceito de shunt na tetralogia de Fallot e vocês vão entender um pouco melhor. Então aqui novamente, olha lá a criancinha com cianose. Aqui a gente observa a cianose das extremidades. O dedo, a gente percebe que ele está um pouquinho mais alargado, é o que a gente chama aí de baqueteamento digital, né? Ele lembra aquelas baquetas para tocar tambor, né? Por isso que se fala baqueteamento digital, né? E aqui uma criancinha com a cianose nas mãos. Então vamos entender o que é a tetralogia de Fallot. É a forma mais comum da cardiopatia congênita cianótica, como nós falamos, 50% dos casos. E ela vai ter uma tétrade, tem 4 alterações. Defeito do septo interventricular. Então, como vocês vejam aqui, nós temos o VD e nós temos aqui o VE. E aqui, o septo interventricular, veja que ele tem uma falha aqui. E isso permite uma comunicação em que o sangue vai do VD para o VE. E isso vai causar aquilo que a gente chama de shunt, ou seja, uma mistura do sangue venoso com sangue arterial. Não deveria ocorrer, e ela ocorre ali, isso é um shunt. Então, esse é um dos defeitos. Destroposição da aorta. Então, existe o que a gente chama de um acavalgamento da aorta. Vejam que aqui a gente tem o septo interventricular, que está incompleto, e a aorta é como se ela tivesse quase em cima desse septo. Ela deveria estar mais voltada para o ventrículo esquerdo, né? A raiz da aorta está um pouquinho deslocada, então é como se ela estivesse cavalgando por cima do septo. Aí esse nome, cavalgamento da aorta. Obstrução do efluxo sanguíneo do ventrículo direito. Via de saída do VD por estenose infundíbulo valvar pulmonar. Então, ocorre um outro fenômeno aqui, que é a estenose da válvula pulmonar. A válvula pulmonar, ela está estreitada. Então, o sangue encontra dificuldade em sair do VD e ir para a artéria pulmonar. E isso vai fazer com que ocorra mais shunt do VD para o VE, porque há uma comunicação entre esses ventrículos. E aí, por conta dessa comunicação dos ventrículos e por conta dessa estenose pulmonar, nós vamos ter uma hipertrofia do ventrículo direito. Se vocês observarem aqui, a parede do VD, ela está tão espessa como a do VE nessa imagem, né? Vejamos aqui nessa outra aqui, né? Ela fica muito espessada, então uma hipertrofia ventricular direita. Como a gente sabe, né, na anatomia normal, a musculatura do VE ela é muito mais
hipertrófica em relação ao do VD, justamente porque o ventrículo esquerdo ele tem que vencer uma pressão, né, ali para a abertura da válvula aórtica, né? Ele trabalha com pressões em milímetro de mercúrio muito mais elevadas do que o ventrículo direito numa situação normal. Mas aqui a gente tem, né, que esse ventrículo direito ele está sobrecarregado com uma pressão muito mais intensa e maior do que usualmente ele estaria exposto. Então são as 4 alterações. Então vejam lá, tetralogia de Fallot, 4 normalidades que resultam na oxigenação insuficiente do sangue bombeado para o corpo. Então estenose da válvula pulmonar, hipertrofia de ventrículo direito, a aorta cavalgada sobre o septo defeituoso e a anomalia do septo ventricular entre os ventrículos direito e esquerdo. Então, o que a gente pode observar, quando a gente olha aqui o coração normal, como que normalmente ocorre o fluxo? Vem da veia cava para o átrio direito, ventrículo direito e vai para as artérias pulmonares. E o sangue oxigenado chega para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo direito e sobe para a aorta. Não é isso? É isso aí. O que está ocorrendo na tetralogia de Fallot? Nós temos essa comunicação interventricular. Então, o sangue venoso que chega no VD, ele mistura com sangue oxigenado. E o sangue oxigenado acaba vindo aqui para o VE. De forma que o sangue que vai para a aorta, ele vai estar misturado com sangue venoso. E aí a oxigenação vai ser menor. Bem, dessa forma, na tetralogia de Fallot, a gente vai observar a cianose, porque esse indivíduo está recebendo na circulação sistêmica sangue venoso, ou seja, sangue com pouco oxigênio. Então, é o que nós conversamos, esse shunt direito-esquerda, né, que ocorre devido à obstrução do fluxo sanguíneo do VD, a pressão intraventricular direita aumenta paulatinamente, causando hipertrofia da musculatura, até que os níveis pressóricos do VD superam do VE, que fisiologicamente seria superior, e tanto o sangue venoso como arterial vão deixar o coração pela artéria aorta. Como os pacientes são incapazes de aumentar a perfusão pulmonar, eles apresentam baixa tolerância a exercícios físicos. Lembrando que eles têm a estenose da válvula pulmonar, então eles já têm uma dificuldade também em bombear sangue venoso para o pulmão. Então, uma dificuldade adicional aí em oxigenar o sangue. Por isso que eles têm essa baixa tolerância. Obviamente, a cianose ela vai ser proporcional ao grau de obstrução da via de saída do VD e a resistência vascular sistêmica. Shunt direita e esquerda através do CIV, quanto maior esse shunt, maior, né, a clínica. E essa cianose, essa hipoxemia, ela é progressiva ao longo da vida. E ela pode se manifestar por crises que ocorrem devido ao espasmo do infundíbulo do VD. Então, a criança vai ter cianose, dispneia aos pequenos esforços. E os pacientes podem adotar a posição de cócoras. Por que eles vão adotar a posição de cócoras? Percebam nessa criança, vamos lembrar de anatomia vascular, pessoal. Se você dobrar os cotovelos, você vai dobrar a sua artéria braquial. Se você dobrar o seu fêmur, o seu quadril ali, né, o quadril está fletido e o joelho também está fletido, você vai dobrar as artérias femorais e as artérias poplíteas. Se você está dobrando as suas artérias, você está aumentando a resistência vascular sistêmica. Então, o sangue do VD, ele vai encontrar uma pressão, o sangue do ventrículo esquerdo, ele vai encontrar uma resistência maior ao passar pela válvula aórtica, porque eu estou com as minhas artérias dobradas. Vocês entendem que tem uma pressão maior? Se você aumenta a pressão sistêmica, isso vai, de uma certa maneira, diminuir o shunt venoso do VD para o VE. Que a partir do momento que eu aumento a pressão
sistêmica, isso se transmite para o VE. Se aumenta essa pressão no VE, o VE com maior pressão ele vai barrar um pouquinho aquele sangue que viria do VD para o VE. E aí você consegue desviar um pouco mais pela válvula aórtica, pela válvula pulmonar que está estenótica, tá? Por isso que os pacientes, eles comumente, eles adotam essa posição. Isso é espontâneo, ninguém ensina para eles. Eles mesmos percebem que eles se sentem melhor nessa posição de cócoras. Então, é um achado clínico muito comum, né? Essas crianças ficarem constantemente de cócoras. Bem, como que é a evolução da tetralogia de Fallot? 60% de sobrevida no primeiro ano, 49% após os 3 anos e 24% além dos 10 anos. Raros pacientes vão alcançar idades avançadas e o óbito geralmente vai decorrer da hipóxia, ou seja, da falta de oxigenação. Obviamente, é possível você fazer uma abordagem cirúrgica e tentar corrigir esses defeitos. Bom, como sugestão para vocês estudarem em casa, eu separei aqui alguns links do YouTube que fala muito dessa relação do infarto agudo do miocárdio e da vascularização. Então, a importância da gente conhecer essa vascularização e entender, né, o infarto agudo do miocárdio. Vejam os vídeos, são muito didáticos, alguns deles são bem curtinhos. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo esses links para que vocês acessem. E, em relação a esse segundo caso clínico, eu vou deixar a sugestão desse filme, Quase Deuses, em inglês Something Lord Made, né? É um filme baseado em fatos reais e conta a história aí, do médico aí que fez a primeira cirurgia para tetralogia de Fallot, tá? É muito interessante, a partir aí desse médico é que se foi desenvolvendo a técnica cirúrgica que é usada aí até hoje, tá? Para tratamento dessas crianças. Bem, dúvidas em relação a esse caso clínico 2 ou mesmo ao caso clínico 1, como eu já disse, podem deixar nos comentários, postar lá no fórum do nosso portal. Se gostaram, eu peço que deixem o like, se inscrevam aí no meu canal e não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações.